Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education, um podcast destinado aos cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos, carreira e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. Nesse episódio da segunda temporada do Headcast, nós estamos recebendo o nosso amigo, nosso colega, Antônio Brum. E nós vamos falar um pouco, não sei se a gente vai conseguir esgotar o tema, mas a gente vai falar bastante sobre o mercado odontológico, como que anda esse mercado no momento. Técnicas de venda no ambiente de consultório, da clínica odontológica, se existem procedimentos que são mais vendáveis ou se tudo depende de uma abordagem, de uma técnica, independentemente do que se quer vender, qual o tamanho, qual a fatia de mercado das franquias hoje no mercado odontológico e como que isso se relaciona com a clínica tradicional, o consultório tradicional. Qual a projeção para esse mercado no curto e no médio prazo? O que a gente pode esperar para o futuro? Mas antes de iniciarmos, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. Guilherme Fritcher, vai lá Guilherme, te apresenta aí. E aí, tudo bem? Eu sou cirurgião bucofacial, sou um dos coordenadores da parte de cirurgia bucofacial, então, aqui da Head Education. Vai lá, Lengler. Eu sou o Guilherme Lengler, sou responsável pela curadoria de odontologia restauradora na Head Education. O nosso convidado, nosso ilustre convidado, quem diria, né? Da nossa época de faculdade, lá a gente está numa mesa de Headcast agora, falando sobre odontologia. É verdade. O Fritcher, que era bem mais velho do que nós, já estava lá na pós-graduação, a gente estava ainda na graduação lá, se preparando. Mas o Antônio, então, que é um dos principais dentistas do nosso mercado aqui, é o dono da Zona Sul de Porto Alegre no mercado odontológico, vai falar bastante para a gente sobre esse mercado. E eu, Lauro Ayub, mediador desse programa, sou especialista e mestre em periodontia e mediador do nosso programa aqui, além de curador científico da área de periodontia na Head Education. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre venda e o mercado de odontologia com o nosso convidado. Nós vamos iniciar aqui, vamos tentar extrair dele tudo que ele sabe, a gente vai abrir alguns segredos dele aqui desse mercado. Abrir todo o jogo hoje. Zero segredos. E nós vamos iniciar, então, falando um pouquinho sobre técnica de venda no ambiente do consultório ou da clínica odontológica. O Antônio, no nosso ambiente, assim, ele, desde o início da carreira, ele ficou muito conhecido como um dos profissionais com maior taxa de conversão, né, de fechamento dos tratamentos no seu consultório, que hoje é uma clínica bem maior do que lá no início, né, Antônio? Então, existe um plano, existe um passo a passo, por que da taxa de conversão alta de um profissional e da taxa de conversão mais baixa de outro? Isso tem a ver com o tamanho da estrutura, ou, na verdade, não tem nada a ver? O cara pode estar lá num consultório super pequeno e ter uma taxa boa. Como é que funciona isso? Como funcionou isso para ti lá do início? Vamos tentar traçar um paralelo, assim, de quando tu começou, como que tu foi entendendo esse processo? Primeiramente, boa noite. Uma honra estar participando aqui com nobres e diferenciados dentistas desse nobre podcast, né? Que eu acho que é uma ideia muito legal, muito inovadora, que fortalece a nossa classe, de fortalecer a base científica. Hoje em dia, eu fiquei bastante conhecido, dei palestras na área com a parte de venda, né? Mas eu sempre digo que a venda é só um pedaço de todo o processo que acontece para te ter a taxa de conversão e ter faturamento alto na tua clínica e ter um volume grande de pacientes, né? Mas eu lá atrás, quando me formei, sempre me interessei muito pelo assunto e eu gosto muito de falar de vendas porque eu digo que vendas mudou a minha trajetória profissional, porque tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi de vendas me ajudou muito mais a ter um sucesso profissional, facilitou as coisas, né? Mas assim, Lauro, a tua pergunta é muito boa porque não basta só saber vender, né? Bom, primeiro que a vendas entre os dentistas era meio marginalizado até alguns anos atrás. Agora tem um pouco mais de aceitação, né? A figura do vendedor, aquele que
que é o cara que engana, que fala muito, ela já caiu. Ou que quer vender um procedimento que aquela ideia do dentista antiga era aquela história assim, eu não vou impingir, eu não vou colocar a goela abaixo um procedimento no paciente, eu vou fazer estritamente o que ele veio aqui procurando, né? Exatamente. E aí deixava de oferecer uma série de procedimentos que o paciente quer saber, ele quer ouvir uma opinião técnica. Né? Exatamente. E a venda, ela acaba acontecendo e a taxa de conversão aumentando quando tu faz tudo certo, né? Então, assim, quando tu entrega bons tratamentos, tu fomenta a indicação, teus pacientes falam bem de ti, quando tu entrega a experiência do cliente, que é o quê? O cara ir no dentista, a gente sabe que não é agradável, mas o cara vai na tua clínica, no teu consultório, ele se sente bem, se sente acolhido, se sente num ambiente agradável, e aí a venda vai acabar acontecendo. Não adianta só ter venda sem ter as outras coisas, e não adianta ter as outras coisas sem ter venda, tá? Então, assim, a taxa de conversão, ela é um processo entre tudo. E não interessa o tamanho da clínica, tu pode gerar a experiência do cliente num consultório de 30 metros quadrados, desde que tu pense em todo o caminho que o teu cliente faz e tudo que tu pode fazer para transformar a ida dele no teu consultório diferente das outras idas que ele teve como em outros dentistas, né? E assim também como tu entregando bons tratamentos, né? Não tem problema não em vender, o problema é vender e não entregar o que tu vendeu, né? Esse seria o grande problema. E aí, tu fazendo todo esse processo, o teu processo de venda se torna mais fácil. Claro que tem macetes, tem técnicas, tem formas de tu vender. É isso que a gente quer saber. Não, eu ia te perguntar o seguinte, tu fez especialização de prótese dentária, né? E aí tu terminou o teu curso de especialização, tu já tinha o teu consultório desde muito cedo, desde que tu te formou, tu abriu o teu primeiro consultório, e aí tu recebeu teus primeiros pacientes lá, né? Atuando na tua área, atuando de uma maneira ampla na reabilitação do paciente. E aí tu começou a receber esses primeiros pacientes e como que tu começou a te dar conta? Depois a tua formação, a tua busca por conhecimento foi muito voltada para essa área de conversão, de venda dos tratamentos. Mas como que tu começou a te dar conta? Foi intuitivo? Como é que foi isso? Eu sempre tive um pouco em mim isso de ser vendedor, assim. As pessoas falam, para ti é fácil, tu é mais comunicativo, em partes isso pode ter ajudado, tá? Mas assim, a venda ela pode ser trabalhada, a pessoa pode estudar a venda e melhorar vendas em qualquer meio, né? É que o dentista ele não tem nenhuma formação mínima de vendas, né? Então o cara sai muito cru da faculdade para tocar um consultório sem saber nada de gestão, de administração, muito menos de vendas, né? Então assim, eu sentia que o marketing na odontologia ele estava mudando, né? E quando eu me formei, eu tive algumas inspirações que me mostraram que isso estava mudando, e só que eu quis sempre traçar um caminho entre estudar isso paralelamente a me aperfeiçoar, porque eu via muita gente vendendo e não conseguindo executar o que estava vendendo. Então eu falei, vou estudar isso paralelamente. Então demorou um tempo para amadurecer isso. Eu sempre tive meu consultório, mas para eu focar mais em ampliar minha clínica, investir em marketing, investir em vendas. Que eu acho que hoje em dia, vocês que falam para muitos acadêmicos, são formadores de opinião, isso devia ser trabalhado desde do acadêmico, né? Porque o cara simplesmente é jogado no mercado ali com diploma de dentista e não sabe se vai para lá, se vai para cá, né? E fica perdido. Mas eu sempre gostei dessa área, sempre estudei, e o que diferencia as palestras que eu dou é justamente isso. Não existe um curso de vendas, pelo menos eu não conheço para dentistas, né? Tudo que eu estudei de vendas eu adaptei para o que eu sei fazer, né? Então, para vender mais do que eu sabia fazer. Então, as técnicas de vendas podem ser adaptadas para odontologia, assim como elas podem ser adaptadas para qualquer outra área, né? Desculpa, mas eu vou até dizer já, dando as boas-vindas para o Antônio, né? Obrigado. Cara, amigo de longa data, e a gente faz o paralelo, porque às vezes o cara não conhece ele, né? Como a gente conhece pessoalmente ele, isso ele está abordando realmente é uma verdade. A pessoa tem que ter um dom para vender, mas não quer dizer que seja estrito. Né? Pode se construir isso, pode se construir técnicas para isso. Eu e ele tinha um time de futebol. E a gente montava um time de futebol, escalava, ia atrás de jogador para jogar futebol de vários, etc. Daqui a pouco ele chegava para mim, tô com 4 jogadores contratados. Mas da onde? Não, tudo Série A do Brasileirão. Não, como assim? Jogador profissional. E chega lá, isso há 10 anos atrás. No papo. E contratado os caras treinando
em futebol, treinando futebol profissional, iam jogar futebol amador com a gente. Hoje tem um deles que joga Série A ainda hoje, né? Titular de time. Melhor não revelar os nomes. Não, sem revelar o nome. Mas isso mostra que é uma questão de visão. Tu falou que não ia ter segredo. Essa parte aí envolve o segredo que não é nosso. Nosso segredo não vai ter segredo. Que nem aquelas histórias do sítio do Ronaldinho. Que... Mas o que eu digo assim, ele tem esse dom, e eu insisto há muito tempo, ele sabe abordar as pessoas, mas se for só isso, o cara não vem. Mas é isso ele tem que ter um produto para vender. Mas é que assim, pessoal... Isso que ele vai... Por isso que eu digo assim, não adiantava o cara só chegar lá e gargantear alguma coisa, e o cara chegar lá e ver que é outra coisa. Mas o que eu quero falar é anterior a isso ainda. Claro, o cara vai precisar entregar resultado, né? Do ponto de vista técnico, odontológico, ele também precisa entregar resultado. Mas eu digo assim, quem está nos ouvindo daqui a pouco que não tem esse dom inicial, esse dom de base, daqui a pouco o cara não é tão comunicativo assim, ele não veio com isso já nele de ter uma capacidade de venda. Existe um caminho, existe uma forma... tu estava falando que tem poucos cursos, né, na odontologia voltados para isso. Os próprios cursos de graduação muitas vezes não conseguem oferecer isso, porque do ponto de vista técnico a gente já fica muitas vezes carente na formação. A gente quer oferecer o máximo possível da parte técnica. Ainda se fosse abordar, a gente teria que aumentar bastante o número de anos da faculdade. Mas para esse cara que não veio com esse dom, como é que ele lida? A gente tem isso nos nossas experiências de consultório, a gente olha para trás e pensa, eu fazia várias coisas erradas na hora que eu recebia o paciente, que eu estava na frente do paciente, depois eu fui me dar conta. Mas aí é completamente pela experiência. Existe um caminho que possa ser mais rápido, dicas, formas desse cara conseguir aumentar as vendas? É que assim, Lauro, nem sempre o cara que é comunicativo é o que vende melhor. Isso é outra coisa que já caiu, né? Hoje em dia, o melhor vendedor é o que pergunta melhor, que escuta mais do que fala, né? Esse cara que chega e fala de característica de produto, vai tonteando o cara. Eu uso uma frase de forma muito recorrente. As pessoas adoram comprar, mas elas detestam ser convencidas, entendeu? Então, assim, a venda não é um processo de convencimento, é um processo do cara perceber valor naquilo que tu tá oferecendo para ele, tu despertar nele uma dor ou uma implicação que faça ele recorrer ao teu produto, e às vezes ele vai comprar sem tu precisar falar muito. Esse é um mito. O outro mito é que, assim, vender... É uma frase que eu uso muito, assim, vender é humano. Tem até um livro com esse título. Todos nós somos vendedores aqui. Hoje tu vai fazer uma venda até o final do teu dia. Tu vai chegar em casa e vai falar pra tua namorada que tu prefere jantar no lugar tal do que no lugar tal, e tu vai ter que ter um processo de convencimento que depende muito de se tu conhece ela ou não, ou se é uma pessoa nova, em que tu vai fazer isso, né? Então, assim, os seres humanos são vendedores... Isso está intrínseco, né? Então, assim, tem gente que é mais comunicativo, menos comunicativo, mas o que eu vejo muito na odontologia que me chateia é que é tipo uma aversão à venda, assim. A gente é criado, tipo assim, não, o cara é marqueteiro, o cara é vendedor. Qual o problema? Isso vem do passado também, mas isso mudou. Onde a demanda era maior. Isso mudou. A demanda... Pegar da década de 70, 80, a demanda era maior do que a oferta de profissionais. Então, o cara não precisava, o paciente chegava, né? Hoje não, hoje a gente tem um mercado saturado e que tu precisa ir atrás. Tu tem que buscar o paciente. E outra coisa... E os tratamentos estéticos não eram tão previsíveis também. Então, o que acontecia é que muitas vezes o cara prometia uma coisa e não conseguia chegar naquele resultado. Né? Mas eu vejo, assim, com 15 anos de formado, a minha geração era demonizada a venda também. Imagina quem era anterior a isso. Só que hoje em dia, os colegas mais jovens que trabalham comigo, eles não vêm com formação de vendedor. Mas eles não têm aquela coisa no DNA que nem a gente tem, que nós temos que fazer um trabalho profundo para a gente poder trabalhar isso. Porque quando tu passa uma formação inteira e os caras te martelando naquela coisa e não criam problema para o paciente, não cria não sei o que, tu fica com aquilo no teu DNA. Daí quando tu vê que aquilo não é mais uma verdade, porque o mundo é dinâmico, as coisas vão mudando e hoje em dia o paciente ele quer sentar na tua frente e que tu dê uma opinião. E que tu diga para ele o que... Ampla, e que tu atinja... Muitas vezes ele tem uma queixa, mas assim, antigamente a gente não podia tocar naquela queixa sem que o paciente tivesse falado contigo. E aquilo pode ser uma queixa para ele e ele não saber que tu resolve essa queixa. E aí tu dizer para ele, olha, isso aqui que tu, não sei, tu te incomoda com isso, eu posso resolver isso para ti. Hoje em dia eu vejo que os dentistas mais jovens, eles têm muito menos preconceito do que nós. Não, basta ver quando começou as redes sociais, o Instagram.
O dentista que colocasse era completamente julgado pelos outros. verdade, Tipo, o cara tá querendo fazer um marketing lá. Aí daqui a pouco, hoje a gente vê os nossos alunos que estão lá na graduação já querem ter um perfil profissional, já querem dar um start nisso, porque não vem problema nenhum. Que ele falou assim, na verdade, todos os tratamentos que a gente faz todos os dias no consultório é uma venda. Todo dia. Acontece que antigamente a venda já vinha pronta, porque o paciente já vinha com a demanda. Hoje tu precisa buscar nele. Então, o que se tem a versão era que tu ofertasse alguma coisa que o cara não viesse procurar. O que a gente não se dá conta quando a gente forma, que se a gente vai abrir um consultório de uma cadeira, ele tem que ser tratado como uma empresa, como uma grande clínica de 20 consultórios, tá? Então, assim, outra frase que eu uso muito é assim, empresas quebram por falta de venda, né? Eu conheço empresas que têm problema de funcionário, de RH, de logística, e tá bombando. Eu não conheço nenhuma empresa que tem tudo redondo e não vende nada e que tá de pé. Só que o dentista, ele tem um problema que é o seguinte, né? O dentista consegue trabalhar sozinho, até sem secretária, e ele não quebra, ele agoniza, ele fica ali, com o consultório dele aberto, com a plaquinha na porta, não prospectando ninguém, e ele vai ficar, às vezes, ali, anos ali, trabalha num outro lugar. Então, às vezes não está vendendo nada, mas não quebra. Então, assim, fica ali remando. Então, falta isso de alguns dentistas, graças a Deus isso mudou bastante, enxergarem o consultório como uma empresa que tem que dar lucro, que tem que vender, que tem que fazer pós-venda também, que é depois ligar para o paciente, chamar para uma revisão, ver se ele ficou satisfeito com o resultado e fidelizar o cliente, que é ter recorrência. Tudo isso é venda, mas os dentistas, durante muito tempo, eles fecharam os olhos para essa parte, muito pelo que o Guilherme falou. A demanda era muito grande, o cara não precisava, o cara se formava, estava com o futuro garantido, ele botava ali o consultório dele e rapidamente a carteira de clientes dele ia se abastecendo. E alguns profissionais mostraram, e aí entra uma outra questão, que aumentou muito o número de profissionais, é algo que a gente comenta toda hora, né? Aumentou muito o número de profissionais, mas ao mesmo tempo aumentou muito o mercado da odontologia, a busca por tratamentos. Então, o que acontece? O profissional hoje, ele precisa olhar para o consultório dele e enxergar como uma empresa. Mas aí vai vir a pergunta que eu quero te fazer, que é, existe um passo a passo quando tu recebe um paciente? Como é que, na prática, tu vende? Existe um passo a passo meu, tá? Mas assim, eu sempre explico. Esse é o passo a passo que funciona para mim. Cada um pode ter o seu passo a passo. Mas eu sempre divido, eu chamo isso, a primeira consulta é ideal, né? Eu divido a minha avaliação em alguns passos, que começa com a apresentação pessoal, na qual o paciente está chegando a primeira vez na tua frente, por mais que ele já tenha escutado falar de ti, tu tem que te apresentar para ele. E aí, tem várias formas de tu te apresentar, agregando mais valor, menos valor, né? Depois dessa apresentação pessoal, tu vai tentar gerar uma conexão, assim como qualquer pessoa. Se for pra balada, quiser arrumar uma namorada, tem que gerar conexão. Se for fazer uma entrevista de emprego, tem que gerar conexão. E aí varia muito. E aí já começou a venda, né? Porque a gente estava falando antes, quando tá conversando com qualquer pessoa, tu simplesmente colocar o teu ponto de vista é uma venda. Exato. É vender o teu ponto de vista em qualquer conversa. Para chegar no teu consultório já foi uma venda. Exatamente. Até desculpa, mas e a gente tem que pensar que são dois públicos diferentes que a gente vende, ou pré-vende. A gente vende para o paciente, provavelmente dito, ou como eu faço muito, tenho que fazer, porque a minha especialidade muitas vezes é de meio, que é vender para o colega. Exato. Preciso que um colega me referencie, então tem que ter duas estratégias de venda, uma que vai direto para o paciente e uma que vai para quem vai te encaminhar o paciente, para que ele já chegue com uma venda. Não adianta só vender para o colega, porque o paciente ele vai te vender para o colega depois. Exato. Se tu tratá-lo mal, ele vai te vender negativamente ou positivamente. Vamos deixar ele falar dos segredos dele, porque a gente perguntou, daí todo mundo ficou na expectativa para ouvir, a gente foi lá e interrompeu ele. Eu divido a minha primeira consulta, que eu chamo de primeira consulta ideal, em apresentação pessoal, no momento que eu me apresento para o paciente. Eu fujo muito dessas apresentações formais, que também são um mito da odontologia. Ninguém fica prestando atenção num cara que fala: eu sou o Antônio Francisco Macedo Brum, especialista em prótese dentária pela PUC, Rio Grande do Sul. Eu fujo muito disso, entendeu? Eu tento gerar no paciente ali, na hora que eu me apresento, algum gatilho que eu diga assim: pô, cara, esse cara vai resolver meu problema, porque eu já tenho uma ficha prévia que o cara preenche mesmo sem eu conhecer ele, que já me dá uma noção de com quem eu tô lidando. Depois eu tento gerar a conexão. Depende, a conexão tu gera de uma forma com jovem, uma forma com velho, com homem e mulher, né? E depois eu entro numa parte
que muitas pessoas na venda chamam de entrevista, eu chamo de descoberta de necessidade, onde eu faço algumas perguntas para deixar o paciente falar e me contar o que ele está buscando ali, né? E nisso que ele está buscando, eu descubro o que dá mais força para eu vender, que seria a dor, né? E o que é mais forte que a dor, a implicação, né? Você sabe a diferença entre dor e implicação? Não, tu vai nos explicar aqui, né? A ideia é tu explicar. A dor, por exemplo, eu não tenho meus dentes. A implicação é todo domingo, quando eu tenho futebol com meus amigos, eu não consigo comer costela. O que é mais forte? Eu não tenho meus dentes ou eu não consigo comer na minha vida social? A implicação é muito mais forte que a dor, porque o cara já sabe que ele não tem os dentes. Tu não precisa olhar para ele e dizer assim, pô, cara, tu tá desdentado. Chega a ser até uma indelicadeza. Eu consigo descobrir a implicação e aí, que é mais forte que a dor, então nesse momento da descoberta de necessidade, eu descubro por onde eu vou entrar para vender para ele o meu produto. Se o sonho dele é arrumar uma namorada, é comer um churrasco, conseguir um emprego, eu vou descobrir isso e nessa parte que eu pergunto, né, que chama descoberta de necessidade, a partir do momento que eu descobrir a necessidade dele, eu vou apresentar o meu produto, né, ou apresentar a minha solução para o problema que ele tem. Aí que é o momento em que a gente tem que ser um pouco técnico, não uma técnica que o paciente não entenda, mas a gente tem que agregar valor, de falar da complexidade dos tratamentos que a gente lida, porque se a gente ficar na hora de apresentar a solução, falar, eu vou botar um dentinho, uma lentezinha, um implantezinho, o cara já baixa o teu trabalho, o teu ticket lá embaixo. Então, na hora da apresentação da solução, é o momento de agregar valor. Depois eu faço uma coleta de feedback, que seria assim, faz sentido para os senhores que eu lhe apresentei, tento às vezes até isolar a parte financeira, assim, a parte financeira é muito importante, nós vamos entrar na sequência disso, mas assim, tirando a parte financeira de lado, o senhor trataria comigo, o senhor seria meu paciente, essa coleta de feedback vai mostrar se o que eu apresentei para ele tá de acordo. Convenceu ele, né? Tá validando e tu chega o que a tá receber mostrando negativas disso? É muito difícil porque eu faço um processo que eu considero de sucesso que o cara só não trata na minha clínica se ele não tiver dinheiro, entendeu? Porque e nesse processo de agregar valor, tá tudo que vocês passam nos cursos de vocês, fotografia, DSD, o que precisar para mostrar para ele, né? Prova social, que são depoimentos de outros pacientes que fizeram aquele mesmo tratamento, fotos de casos semelhantes a ele, puxa o iPad ali. É muito difícil do cara dizer assim... até porque antes dessa coleta de feedback e antes da apresentação da solução, muitas vezes eu faço uma etapa, né? Então vamos recapitular para quem está vendo. Então, apresentação pessoal, conexão. Aí tu vai fazer a descoberta de necessidade. O que esse cara veio fazer aqui? Antes, às vezes, de apresentar minha solução, eu faço o que eu chamo de antecipação de objeção, ou eu trato a objeção do cara, que é tipo assim, cara, implante dói demais. Porque o cara não fecha contigo ou por alguma trava, medo, trauma, ou por grana. Nesse momento de antecipação de objeção, eu converso com o cara, quando eu já percebi, o produto desse cara é implante, eu já começo sem ele me... Porque se eu não tratar essas objeções no início, ele vai chegar lá no final e dizer, doutor, eu trataria, mas dói muito, eu não vou tratar. Aí tu pode não ter essa coleta de feedback. Aí ele já se posicionou, né? Mais difícil. Exatamente. Ou ele já te ouvir com o freio de mão puxado. Exatamente. Porque se tu deixa só pelo financeiro na hora de fazer o fechamento, que é a última etapa depois da coleta de feedback, tu vai ficar muito mais fácil, porque se o cara não tiver ticket para esse tratamento, tu pode adequar para um tratamento B, ou tu pode parcelar mais o tratamento, ou para um tratamento C, ou pode começar por uma prioridade e depois em outras coisas. Quando eu sinto, porque assim, isso é outra coisa em vendas, as objeções para o cliente não comprar de ti são sempre as mesmas, só muda o ramo, né? Então assim, por que tu não vai fazer academia? Porque eu tô sem tempo, porque... Tem que mapear as objeções. Eu tenho mapeado as objeções de cada produto da minha clínica. Então, assim, eu já sei por que o cara não compra implante. É medo, é dor, tem que falar com a minha esposa. As objeções são sempre as mesmas. Então, às vezes, antes da apresentação da solução, ou no momento da apresentação da solução, em que eu digo assim, olha, eu vou colocar um implante aqui, o senhor fica muito tranquilo, que não dói nada, e vou abordando isso. Se o paciente fica meio cético por não me conhecer, às vezes eu mostro um depoimento. Vou lhe mostrar o depoimento de uma paciente igual ao senhor que tinha o mesmo medo, joga ali na tela. Então, quando eu mapeio essas objeções ou no momento da descoberta de necessidade ou na apresentação da solução, quando eu vou coletar o feedback, o cara só tá pela grana, porque se tu já convenceu para ele que é a melhor alternativa,
que não dói, que vai resolver o problema dele, e aí depois dessa coleta de feedback eu passo pro fechamento. Aí é negociação pura, assim, tá? O valor é X. Como é que vamos chegar lá? Isso tudo tu enxerga, assim, o dentista nessa posição. Porque uma outra coisa que a gente observa em clínicas maiores é que muitas vezes tem profissionais que são vendedores desse produto todo, desse pacote que o paciente veio buscar e não sabe, muitas vezes ele veio por um motivo, mas foi apresentado para ele um pacote para a resolução do caso e que muitas vezes até nem dentistas são. Como é que tu enxerga esse paralelo? E aí já emendo também para a gente comentar sobre como que o termo plástica odontológica entra nessa apresentação, né? Num termo mais aceito pela sociedade, que já remete a uma resolução estética. Então, como que tu vê esses dois cenários, assim? Eu não vejo problema nenhum em uma pessoa não dentista participar do processo de venda, tá? Eu gosto de fazer o processo de venda com o meu paciente até o final. Ele só não entrega o dinheiro para mim, ele não paga para mim porque... Não teria problema nenhum também se precisasse pagar para mim, tá? Já recebi antes, hoje em dia eu tenho uma pessoa na minha clínica que é quem recebe. Mas ter uma pessoa que não é dentista, ela às vezes ajuda tu fechar aquela venda que faltou, que tu não conseguiu fechar. Por quê? Porque nós somos doutores, né? Então o cara tá lá de jaleco, né? Às vezes gravata. O paciente às vezes tá louco para fazer... Mas ele precisa parcelar em 12 vezes e ele tá com vergonha de dizer pra ti, porque, não vou dizer pro doutor, o cara vai fazer uma cirurgia na minha boca aqui, o cara vai achar que eu tô pichinchando o preço. Então, muitas vezes essa pessoa, se bem treinada, ela consegue sentar com o cara e dizer assim, vamos conversar aqui, que faltou alguma coisa pra ti? Eu vou lá pedir pro doutor. E às vezes a pessoa se abre mais do que, porque a gente se coloca um gatilho mental de autoridade por ser o doutor. O paciente se constrange mais com a gente. Se constrange, então às vezes ele se abre mais. Na minha clínica, eu mais uso ela para receber, fazer o próximo agendamento, tudo do que isso. Mas eu tenho uma pessoa muito bem treinada que muitas vezes ela fecha vendas que eu não fechei ou ela resgata vendas que eu não fechei, que é aquele cara, doutora, eu gostei muito, mas é um investimento alto, eu tenho que pensar em casa, falar com a minha esposa e tal. Mas às vezes a pessoa não compra um tratamento de 20, 30... 50 mil reais na hora, né? O processo tem que amadurecer e essa pessoa ajuda a rechamar esse cara para a clínica, para uma reconsulta ou para o fechamento. Sobre o termo plástico odontológica, eu acho fantástico vocês estarem usando isso porque isso agrega muito valor, né? Assim como foi crescendo o número de profissionais e foi também crescendo o número de procedimentos, o dentista ele quer competir muito por preço, né? E eu não perco paciente por causa de preço, porque eu consigo agregar bastante valor no tratamento que eu faço. E o termo plástica odontológica é sensacional, porque vocês colocam quem está usando esse termo... Exatamente, em outra categoria. O paciente tem várias caixinhas na cabeça dele. Esse é o dentista que faz obturação, o paciente adora termo. Esse é o dentista que faz restauração. Esse é o meu dentista que só faz a limpeza, é o cara básico. Não, mas se eu tiver um problema de aparelho... Cara, o dentista da plástica odontológica, nesse momento, ele pega todos os outros que passaram pela cabeça desse paciente ou pela vida dele e tu já consegue, se tu agregar valor, não adianta só falar e não mostrar, né? Tu já te coloca em outra categoria, né? O cara diz, cara, esse cara pode até cobrar mais caro porque ele tá vendendo uma coisa que é diferente dos outros, né? Então, eu acho que todos esses termos que agregam valor, desde que eles não sejam mentirosos, porque a gente vê muitos caras vendendo gato por lebre, né? É uma plástica odontológica, um tratamento multidisciplinar em que vai transformar o sorriso da pessoa, ou às vezes a face dela. Eu acho fantástico. Eu acho que tudo que agrega valor nos fortalece como dentista e nos fortalece no processo de venda. Às vezes o ponto de vista de plástica odontológica, a nossa ideia é que se monte um plano de tratamento global para o paciente, né? Que se apresente um plano que vá englobar, muitas vezes, além da tua especialidade. E o ponto de vista do paciente que recebe um plano de tratamento de plástica odontológica, aquele termo de plástica tá no inconsciente coletivo já das pessoas como uma coisa que vai ter um efeito, um resultado. E às vezes a plástica odontológica mesmo, ela tem um resultado muito superior para determinadas pessoas do que uma plástica médica. Com certeza. Né? Às vezes uma rinoplastia vai fazer muito pouca diferença, que a pessoa... O que vai fazer diferença no rosto dela é um baita sorrisão, né? Lentes, muitas vezes, lábio,
né? Traz Uma segurança, harmonização né, no pra terço pessoa. inferior da face. Oi? Traz muito É. mais segurança para a pessoa, né? Se E é um comunicar. termo que está o termo plástica está no inconsciente coletivo. Exato. Né? Diferente de tu falar para uma pessoa que nem nós estávamos comentando antes de começar o podcast, reabilitação oral. Muitas vezes o paciente nem não atinou o que é aquilo ali. Ele tá Aumento muito de mais- coroa. O paciente não sabe o que é às vezes, né? Ele é encaminhado para mim para fazer aumento de coroa, eu recebo no consultório volta e meia, e o paciente chega lá, o outro dentista me disse que era para fazer um procedimento que é aumento de alguma coisa, daí para ele, né, não faz sentido muitas vezes aquele. Então quando a gente Sim, usa difícil tu agregar valor nesse coisa que já está Exatamente. É difícil. meio menosprezado, né? que ele não compreendeu. Ele não compreendeu o procedimento, o que tu vai entregar às vezes para ele. Então, quando usa um termo que está consagrado de alguma forma e que de fato é uma transformação verdadeira que vai gerar nesse terço inferior da face, é mais fácil do paciente entender. Como o Antônio falou, tu te coloca numa outra posição e, consequentemente, agrega valor e fecha mais. E o dentista ele fica muito numa sinuca de bico, porque às vezes ele quer agregar valor falando de técnica, né? De procedimento. O paciente não Entendi. gosta de... Quem gosta de dente é dentista, tá? O paciente não gosta de saber que vai ser anestesiado, que daí vai fazer um corte, que daí vai... A gente tem mania de fazer e mostrar isso, que já é um erro. Aí, porque tu desperta o medo no cara, a dor, a insegurança. Aí a gente às vezes quer falar, por exemplo, aumento de coroa. Ah, não, mas é uma microcirurgia. Aí tu tá fazendo o caminho inverso, né? Porque se é micro, por que eu posso cobrar caro se é microcirurgia, tão né? pequenininha. E daí a gente começa com aqueles termos, uma anestesiazinha, um dentinho, um procedimentozinho, diminutivo, o inho, tudo custa baratinho, né? Eu sempre digo. Então, assim, o termo plástica gengival, plástica odontológica ou plástica gengival, é fantástico, porque tu consegue agregar muito valor num termo que todo mundo entende, do que se tu usasse um mega termo técnico ou termos em inglês, como a gente traz às vezes, e não desperta medo no paciente, né? Porque tudo que é plástica, o cara já pensa num resultado positivo no final, né? Exatamente, porque isso que eu estava falando, o paciente ele não quer saber às vezes aquele passo a passo todo que pode Ele não quer ver envolver algum sangue, trauma. não quer Ele ver quer, taxa de ele quer saber o resultado, ele quer falar do resultado. Quando tu fala de plástica, tu tá trazendo o papo com ele para o resultado final. Claro. Que tu vai ter depois de todo esse passo a passo. É esse o objetivo final aqui. Vou começar a usar a partir de amanhã, inclusive, esse termo aí vai aumentar minha taxa de conversão mais, né? 110%. Agora, ainda falando dos procedimentos, vocês acham que existem procedimentos que são mais vendáveis, né, dentro de, daqui a pouco, o carro-chefe de um profissional que trabalha na especialidade dele tu acha que, por exemplo, existem alguns procedimentos que são mais vendáveis, que são mais fáceis de fechar do que outros, ou tu entende que tudo faz parte da abordagem do profissional? Eu acho que o mesmo processo que eu dissequei aqui rapidamente. Claro que cada etapa dessa que eu falei em segundos, ela dá uma aula de cada etapa dessas, assim. Ele é feito para vender uma profilaxia e é feito para vender uma lente de contato, tá? Claro, eu sempre aconselho o dentista a focar no que ele é melhor e tentar trabalhar aquilo como o carro-chefe dele, né? Se o cara é bom de resina, vai fazer resina. Se o cara é bom de implante, mas eu não vejo dificuldade. Claro que se tu pegar um procedimento como lente de contato, que tem uma demanda de procura muito maior, talvez tu venda mais porque tem mais gente procurando. Mas o paciente procurando. Exatamente. Mas tu pode fazer um processo de conscientização sobre a revisão, a profilaxia, o bruxismo, que está super em alta agora na pandemia. Pô, o pessoal quebra. E agregar valor nisso, vender, mostrando para o paciente o quanto aquilo vai ser importante para ele, do mesmo jeito, tá? Então, assim... E se for algo muito complexo do paciente entender, muito específico, daí talvez tu tenha que interpretar já que o teu marketing não é mais para o paciente, é para o colega, né? E aí que é aquele outro paradigma, quer dizer, a tua venda ela tá voltada para quem? Quem é teu público-alvo? É o próprio colega que vai te passar esses encaminhamentos, ou é o público final lá, o paciente? É que a venda é a ponta do iceberg, né? A venda é a hora do cara sentou ali, passou o cartão, assinou o cheque, virou cliente. Tem um processo todo por trás disso. De alguma forma ele chegou lá, né? Quê? De alguma forma ele chegou a venda tá já como é que ele chegou no consultório. Exatamente. Então, tem que ter uma abordagem assim. E isso vem muito questão do marketing, né? Como é que tu vai... Porque a gente falou muito da venda
ali, mas como é que tu capta esse cara para chegar ali? Talvez a taxa de conversão, se o cara tem uma boa estratégia de captação do paciente, talvez a conversão dele já saia alta. Exato. E aí entra uma virada aqui no nosso episódio, que é exatamente falar desse pacote de marketing que as franquias usam de uma maneira muito mais profissional do que o dentista esse que a gente falou que sai lá da faculdade com pouquíssimo conhecimento de marketing, de venda, às vezes com uma capacidade de investimento inicial pequena também. Então, às vezes tu diz pro colega, mas tu tem que fazer investimento em marketing, tem que mostrar, tem que fazer, tem que ter isso no teu consultório, tem que ter um estúdio assim, E às vezes naquele momento ele não tem fluxo de caixa para fazer todos esses investimentos. Então, as franquias, eu acho que de uma maneira, com esse pacote mais profissional, ocuparam um espaço nesse mercado. Mas qual é o tamanho dessa fatia de mercado e o quanto que ela compete com o consultório lá tradicional, daquele profissional que está com o nome dele na porta? Como é que tu enxerga isso? A gente sabe que tu também tem além da tua atividade em clínica privada, tu tem uma parte empresarial da tua vida aí que está muito voltada para unidades de franquias. E a gente que lida muito com o aluno também, os alunos hoje eles se formam e às vezes eles veem como um caminho mais pronto, mais fácil entrar como sócio numa unidade de uma franquia do que construir do zero um público, um grupo de pacientes em cima do seu nome, né, diante desse mercado super concorrido. São pacientes diferentes, são mercados distintos, eles andam em paralelo, um come o espaço do outro. Como é que tu enxerga isso? Eu até não vejo assim que a franquia profissionalizou mais do que o dentista. Eu acho que, até porque existem várias franquias, né? Elas perceberam que a odontologia era um baita mercado, né? E resolveram tomar conta dele porque o próprio dentista não estava sendo capacitado para tomar conta dele através dos consultórios particulares, né? E não lidava como uma empresa. Exatamente. Então, assim, o mercado mudou e o dentista simplesmente achou que ia se formar, ia deixar a placa lá, ia entregar o cartãozinho para a família e que a agenda dele ia lotar. Hoje em dia é diferente, as pessoas vão atrás na internet, vão atrás na televisão, no jornal. E eu acho que as franquias elas tiveram mais coragem de investir em marketing do que o dentista. Acho que talvez seja essa a diferença. Eu vejo muito uma trava assim, eu também tinha essa trava 15 anos atrás quando eu me formei, eu comecei trabalhando sem secretária, daí eu falava, mas eu não posso pagar uma secretária. Aí eu fui lá e botei uma secretária, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu comecei a ter mais paciente, começou a agendar melhor. Eu não posso fazer essa propaganda no Google, porque tantos R$1.000 por mês Aí eu fui lá, organizei, gastei com o site, fiz o Google, pum. Então assim, o marketing bem feito... Que pode ser passo a passo. Que pode ser gradativo, exatamente. Ele gera retorno. Mas como é que eu vou saber se ele vai ser bem feito ou mal feito? O marketing é um pouco tentativa e erro, tá? Todos esses cursos que dizem assim, ensina a lotar sua agenda, ensino de captação de paciente, ninguém tem a fórmula mágica. O cara já pode ter testado algumas variantes. Porque os mercados são diferentes de cada área, cada região, cada local. Ele pode ter uma porcentagem super alta, mas o teu caso individual ser aquela porcentagem pequena que não deu certo. Sim, porque se eu fizer exatamente o que ele faz, pode ser que não dê certo. Exatamente. Então, assim, eu aconselho a ser arrojado no marketing. Claro, passo a passo. Aquela velha máxima, eu vou investir R$5.000 em marketing. Tem que ter um controle no consultório, quantos pacientes vieram dessa estratégia. Se tu empatou, já valeu a pena, porque tua marca... E é uma coisa assim, que às vezes tem que diferenciar assim, o marketing não é ser marqueteiro, né? Porque claro. Às vezes o marketing é aquela coisa, esse cara tá... Não, e o foco na entrega do resultado segue o mesmo, né? Com certeza. A entrega do resultado técnico, odontológico, segue o mesmo. Eu tenho uma frase de um cirurgião, mas é que tu gosta das frases. Chegou cedo o momento. O médico, o cirurgião de cabeça e pescoço, que ele adora falar as frases, eu gosto de copiar dele, que diz, né? Fazer e não dizer é o mesmo que não fazer. Então não adianta fazer o melhor trabalho do mundo se ninguém ficar sabendo. E a capacidade do boca a boca demora anos, né? Tu vai falar, daí o outro cara vai falar. Se tu consegue abrir um leque, hoje em dia a internet, já foi o rádio, ainda funciona muito bem o rádio, televisão, jornal, mas assim, a internet, hoje em dia as pessoas estão muito mais... Se tu consegue divulgar para um número maior de pessoas e ter um investimento disso, tem que fazer. Então, assim, se tu empatou, já valeu a pena, a tua marca circulou e aí gradativamente
Eu só não sou a favor de colocar de qualquer jeito, sem um estudo mínimo, sem entender quem é teu público, né? Então, tem que ter isso, né? Mas, voltando, são mercados diferentes? Então, ou é o mesmo mercado? Não vejo As franquias vão... O Lengler já deu a opinião dele pra gente bastante sobre isso, mas há sempre essa pergunta, as franquias elas vão ocupar um mercado que era do consultório tradicional lá, do profissional, do CPF lá do profissional, e vai diminuir esse mercado dos profissionais com o consultório tradicional, ou são mercados diferentes? Eu não vejo como mercados diferentes, tá? Agora, se os dentistas CPF da salinha lá se aperfeiçoarem cada vez mais tecnicamente e também em gestão, marketing e vendas, eles vão continuar tendo a fatia deles de mercado ou até aumentar. Eu acho que isso é bom para a classe. Vocês lembram da Imbra, que foi talvez a primeira franquia? Eu tinha consultório perto da Imbra na época. Quando a Imbra fechou, respingou um monte de paciente lá no meu consultório, e antes dela fechar, respingou um monte de gente que ia na Imbra e ia no meu consultório fazer... Aumenta o mercado, né? Então, isso a gente não tem que pensar como uma concorrência, tem que pensar que tem mais gente falando sobre procedimentos odontológicos. Pode ocupar a mesma fatia de mercado? Pode. Tem franquias premium que elas competem pelo mesmo paciente do cara classe A. Tem franquias que vão por outra linha, mas também tem dentistas de consultório que atendem públicos de mais baixa renda, né? Então, assim, se o dentista ficar parado ali, esperando o telefone tocar, sentado na sala, eu tenho certeza que as clínicas mais profissionais, não precisam nem ser franquias, vão tomar conta dessa fatia de mercado. Por quê? Porque... E outra coisa, clínicas populares, talvez, existem desde sempre. Exato. Todos trabalhamos, provavelmente, em clínicas populares, só que, na verdade, o que se teve, talvez, nisso aí foi visão de como é que ela deixa de ser popular e tu consegue, num contexto mais glamuroso, mais premium, atender o mesmo público de paciente. Às vezes é o mesmo público que tu atendia num consultório pequeno, hoje tu atende num consultório grande com toda a infraestrutura necessária. E tem como, e trabalhando honestamente, tem como fazer grana trabalhando num modelo para o paciente mais humilde, daqui a pouco procedimento mais em escala, sempre Isso. Porque sendo ético. Se uma franquia não entregar um trabalho bem feito, ela vai perder o mercado em seguida. É isso que eu queria... O mercado regula. Eu acho que o risco que o dentista profissional corre, que o dentista que é CPF corre, está relacionado à margem de lucro. Eu acho que o que acontece é que o mercado das franquias e das grandes clínicas está tirando um pouco a margem de lucro do cirurgião dentista CPF. Porque a gente, por exemplo, a gente sabe de colegas que tinham um volume bem grande de implante e tinham um poder de barganha quanto à indústria muito maior, né? Hoje em dia, a indústria não dá mais bola para esse cara CPF, porque ela negocia um volume 10 vezes maior com a franquia. Então, acho que a franquia acabou um pouco com esse poder que estava na mão de grandes nomes da odontologia, porque às vezes grandes nomes do ensino hoje não são mais os consumidores de alto volume, né? Sim, mas na verdade isso aí tudo está mostrando que é tudo questão de mercado, porque esses grandes nomes também eles tiravam o poder do outro que estava recém começando, que não tinha o poder de barganha com a empresa, porque o outro comprava mais volume. Eu acho que então as sempre vai franquias, ter uma questão de mercado. elas fizeram o dentista CPF lá abrir os olhos para se profissionalizar cada vez mais, entender qual é o modelo de atuação dele. Quer dizer, como é que funciona a clínica dele, é num projeto pequeno, é num projeto maior, mas tem que se profissionalizar. Tem que até fazer hoje uma gestão profissional. Até hoje eu não conheci nenhuma franquia que seja realmente premium. Que seja aquele caso que... estilo ateliê oral, né? Não conheço. Nenhuma franquia que tenha o foco em não fazer quantidade. Mas aí é como... Porque a franquia, ela é uma empresa, então ela vai... o investidor ali, ele quer o cara que ele quer, de certa forma, um número, né? Mesmo que tenha franquias que tenham foco em qualidade, mas diferente de uma coisa super premium, né? Então, eu acho que o caminho, vamos dizer assim, para proteção da franquia, para proteção do mercado, vamos dizer assim, o Lauro, o Guilherme, o Antônio... Como é que a gente vai se posicionar de uma forma com que os caras não consigam concorrer conosco?
né? É a Porque gente oferecer um serviço. Tá, mas por que acontece isso na franquia? Ela tem profissionais menos preparados, ela tem uma rotatividade maior de profissionais, é o tempo de atendimento. Onde que está essa falha para que daqui a pouco ela não tenha o atendimento premium que daqui a pouco se tem numa clínica de um grande profissional? Eu acho que tudo depende de modelo de negócio, entendeu? Porque senão cai num grande grupo, bom, franquia, então é tudo o mesmo modelo de negócio. Por isso que eu falei, eu não E conheço por isso que nenhuma... cada franquia, e eu um pouco de franquia também conheço por conhecer o Antônio. Vamos Eu ouvir o não nosso conheço convidado. nenhuma franquia que tenha que seja com esse modelo de negócio, que seja assim, que tenha o foco na excelência da excelência. Eu conheço franquias que têm foco no nicho premium. Vamos dizer assim, que trabalha Mas com é que bom se- implante, que trabalha... Assim, se o mas cara não é procurar aquela o coisa nicho assim premium e não entregar um trabalho premium, Não, o não. mercado vai regular ele. Mas aí entra uma outra questão. Ó. Vamos deixar o Antônio responder essa primeiro, mas na sequência são pacientes diferentes, então daqui a pouco esse paciente, porque se não entregar um produto premium, ele vai acabar lentamente excluindo o paciente que busca o resultado premium lá, né? Então, como é que tu vê isso aí, Antônio? Eu discordo, eu acho que tem... A franquia, ela não te obriga, eu não conheço todas as marcas, mas a que eu tenho não te obriga a seguir o tratamento em número de consultas, em tipo de materiais. O dentista que toca a operação, ele decide o que ele vai fazer, tá? Até pelo contrário, é isso que o Guilherme falou. Usa-se os melhores materiais que a franquia para comprar num grande volume, compra o Bios, o implante da Neodente ou da Straumann com um valor, às vezes, até melhor, né? Agora, o que acontece? A gente está no Brasil, né? Então, assim, o cara que vai comprar esse que tu talvez está chamando de... Como é que tu usou o termo? Que é o premium do premium, né? O o resultado top. Exatamente. Bom, primeiro que o resultado top depende da expectativa do que o cliente está buscando versus, né, o que vai ser prometido, né? Agora, assim, se tu quiser te focar nesse mercado de só atender esse público, tu concorda que tu vai ter que cobrar um ticket médio muito maior? Sim. Então, o teu universo de clientes, ele diminui. Aí vamos pensar assim, tu já tem 15 anos de profissão, eu já tenho pessoal aqui tudo mais ou menos da mesma época. Tu já conseguiu nesses 15 anos talvez te diferenciar e atender esse mercado. Tu imagina para o cara que recém está saindo da faculdade chegar junto contigo ou com um dentista que tem 30 anos de profissão. Essa fatia de mercado já está ocupada, principalmente nos procedimentos de ticket médio maior. Os caras que precisam de implante já fazem mais ou menos com os mesmos caras, né? Então eu acho que o baixar o ticket não quer dizer que vai baixar a qualidade. Depende de vários fatores. Porque a franquia pode baixar, assim como o dentista, a gente trabalha com procedimentos com alta margem de lucro, né? Não vai ser a diferença do implante lá que pagou R$100 a mais vai fazer a diferença no tratamento final. Eu tenho certeza que tu poderia baixar o teu ticket, atender mais pessoas e talvez ter mais lucro. Talvez não é o que tu quer para o teu modelo de negócio. Daqui a pouco tu pega um cara que se formou, fez uma especialização, é bom de mão, o cara quer cobrar menos e quer operar mais. Eu acho que entra... A escala nem sempre é sinal de que vai ficar ruim. Talvez um dos desafios seja o desafio que qualquer clínica multidisciplinar tem, que é ter profissionais com resultado top em todas as áreas de atuação daquela clínica. Então, por exemplo, independentemente de ser uma franquia que atua em todas as especialidades, ou eu, Lauro Ayub, ter um consultório, uma clínica que tenha todas as especialidades, qual vai ser o meu grande desafio se eu me considero um profissional com ótimos resultados na minha área? É eu me reunir com profissionais das outras áreas que também entreguem um ótimo resultado. E aí talvez seja o desafio de uma clínica grande, de uma clínica... Mas que se a gente trouxer o exemplo do ateliê oral, né? O ateliê oral nem tem como ser franqueado, talvez um por cidade, e várias cidades que não são grandes centros não teria público para esses caras. Atendiam o Oscar Freire e a Nata de São Paulo, né? E nem atendem mais naquele modelo clínica grande, né? Atendendo os seus consultórios hoje. Não tem como tu franquear um modelo... É que o premium, ele nem sempre ele é um conceito muito maior. Eu conheço dentista que se intitula premium e a experiência no consultório dele é
uma porcaria perto de uma experiência de tu ir numa franquia. Que o cara chega, faz uma tomografia na hora, senta na cadeira de massagem, aí vai lá, tem uma máquina de café. É que a gente tem que quebrar esses paradigmas. Por que eu sou o premium? Porque a minha mão é melhor do que a do cara? Depende de qual... A gente não tem um ranking que possa... Não, é aquela história de tem que estar sempre avaliando a experiência que tu, no teu consultório, está gerando para o teu paciente. O que talvez tem que desmistificar isso aí é que o trabalho não é de clinicão. Sim. Não, o trabalho... Quem vai determinar o resultado final é o dono da franquia, né, que não é uma política. Então, é o dono da unidade, na verdade, né? Mas assim, eu não. Eu entendi. O que eu quis dizer é que eu não conheço nenhuma franquia que seja premium ao ponto de fazer páreo para um ateliê oral. Não conheço que uma franquia que tenha todas as unidades da sua franquia. Sim, que a bandeira daquela franquia seja ter aquele nível de entrega. Então, isso que eu comentei, que para mim, vamos dizer assim, um dos jeitos que o profissional que está se formando agora consegue se proteger do mercado é, olha, eu, Guilherme, eu posso trabalhar até eu ter 15 anos de experiência, ou ter 20 anos, até que eu chegue no nível desses caras. Eu posso trabalhar em qualquer lugar, mas sempre com o meu objetivo de eu quero chegar naquele nível lá. Então, acho que o nível técnico e o desenvolvimento de venda, de outras coisas que vão te permitir, porque também não adianta tu ter um nível técnico altíssimo e não ter caso para tratar. Né? Então, até porque na nossa área tu vai ficando com nível técnico altíssimo quanto mais casos tu faz. Exato. Né? Depende do treinamento. Uma coisa importante, tu acha que tem que ter estratégia de venda diferente entre... Então, já que a gente está falando disso, o cara do consultório privado e da franquia, tu acha que é diferente a forma de venda? Talvez se tu vai variar pelo público, né? Mas eu acho que o processo de venda ele é muito semelhante, assim. Ele vai ter variantes conforme com quem tu está falando, quem é o teu cliente. Você está falando com uma pessoa de mais idade, eu te pergunto se um paciente chega, o mesmo paciente, vai no teu consultório ou vai na tua franquia, tu acha que tu abordaria diferente ele? Se for eu fazendo a primeira consulta dele, eu vou fazer da mesma forma em ambos, né? Sabe uma coisa que eu vejo muito clara? É tipo, a sensação que eu tenho é que a franquia tem muito mapeado qual é o público que está ali na frente dela. Tem muita gestão. Qual é o profissionalismo que ela vai precisar ter. Ela conhece o modelo de negócio dela. Ela conhece a operação dela. Isso está tudo mapeado. A sensação que dá às vezes é que o dentista CPF, ele não conhece. Claro, mas se tu perguntar para um dentista... ele peca nessas peculiaridades. Se tu perguntar para um dentista qual é o custo da hora clínica dele, se perguntar num grupo, uma roda de 20, 1 ou 2 vão te responder. O resto não sabe. Uma franquia sabe ipsiliter do início ao fim. E vamos dizer, e o paciente que chega por uma indicação de outro paciente, o processo de venda é igual do que o paciente que chega, por exemplo, por um anúncio do Google? Na verdade, o cara que chega por indicação, alguns desses passos de gerar conexão, apresentação pessoal, eles podem ser abreviados porque o cara já te conhece, porque alguém já te referendou para ele, né? Mas eu tento sempre manter esse esqueleto de avaliação, porque ele é o que funciona, né? Mas mais uma coisa para pensar, cara, que é o negócio de vaidade do dentista, né? O cara fala assim, fazendo analogia com a franquia. Eu cobro meu implante X e por menos de X eu não encosto a mão do paciente, porque eu tenho mestrado, doutorado, isso e aquilo. E às vezes tu vai ver o cara tá fazendo 5 implantes no mês, né? Uhum. E aí o cara entra numa franquia, faz uma tomografia na hora. Aí tu pergunta pra esse cara, tem tomógrafo no teu consultório? Não. Panorâmica tem, né? Não. Scanner? Não. Na franquia tem tudo isso. Tá, mas o cafezinho aquele moído na sala? Não. A gente decide quanto a gente quer cobrar pelo nosso título, cara. A gente vende um serviço, né? E o serviço, claro, que a parte mais importante dele é a entrega final. Até porque a gente, que é dentista e gosta da profissão, a gente se preocupa com a entrega final. Mas tem uma série de etapas de experiência do cliente que acontecem que às vezes a franquia dá de relho nesse cara do consultório. E aí o cara fica bravo, tô perdendo os pacientes para essas clínicas. Mas, cara, tu já tem a faca e o queijo na mão, tu é bom de mão. Tu tem titulação, tu sabe fazer, cara, te reinventa e compete com os caras no que eles têm a mais que tu. Mas eu não tenho condições de ter uma panorâmica. Cara, então não fica chorando e dizendo que os caras estão fazendo um trabalho, tipo assim, ruim, porque depende, né? A não ser que o cara queira ter um volume pequeno, né? Trabalhar pouco.
Trabalhar menos, cobrar super. Mas aí entra no mercado de luxo, cara. Como Exato, existe em roupa e qualquer coisa. Cara, eu vou atender um por tarde, meu ticket vai ser tanto. Cria uma estratégia para chegar nesse cara do tanto e fazer. Talvez possa chegar em valores até maiores do que vem praticando hoje, né? Se ele profissionalizar essa operação dele nesse nível super alto. E tem, às vezes, como ter uma margem de lucro muito maior, porque ele vai ter menos funcionário, ele vai ter menos repetição, menos desperdício e etc. Pessoal, vamos para as considerações finais, então. A gente vai sempre Já acabou? a gente precisa de mais um agora programa. Agora que eu ia começar as dicas. Porque são muitos temas para a gente tratar. Né, cara? Isso aí é... Não, uma consideração aqui, acho muito interessante, eu quis cutucar ali para vir justamente informações. Eu acho que a gente tem muito que aprender com as franquias. Sim. Nós temos muito, e assim como tu falou, nós já conversamos muito, eu e o Lauro, sobre isso. A gente tem muita coisa para aprender com as franquias, principalmente da questão gestão, né? Porque os caras nos dão de relho, né? Eu acho que isso aí é um aprendizado que o dentista que for esperto, ele vai olhar para aquilo ali, né? Para o concorrente, para aquela situação ali, e vai tentar se colocar exatamente como tu falaste, Antônio. Como é que eu posso me reinventar? Essa é a deixa. Eu acho que assim, em linhas gerais, se a gente for comparar a franquia com o consultório lá do dentista individualmente, a franquia ela tem uma mente mestra maior, né? Ela tem mais cabeças, ela é mais multidisciplinar na própria leitura do modelo de negócio. Então, às vezes, aquele dentista sozinho ou 2 dentistas lá, se eles não forem atrás de conhecimento de tudo isso, de marketing, de gestão, da parte técnica, do fluxo de caixa para reinvestimento na sua estrutura, do entendimento de onde ele quer chegar, que público ele quer atingir, daí realmente não tem como, porque as franquias numa equipe multidisciplinar, elas fazem uma leitura muito mais rápido de como que ela precisa operar. O Soninho botou ali que tem o outro lado, né, da moeda, tu tem um risco mais alto, né? Também. Tu faz investimento de cara muito mais alto do que tu abrir um consultório. Exatamente. Então, às vezes tu já escalou na mais alto, tu corre um risco, às vezes parece que então isso é uma maravilha. Tu não vai passo a passo, se tu não né? trabalhar, é que se tu não trabalhar, não mostrar resultado, cara, seja um consultório pequeno, que o Antônio chegou a comentar, cara, se tu tiver um risco alto e não tiver resultado, o estudo pode tem que ser falir um consultório sozinho ou falir um consultório com 10. O estudo tem que ser muito mais perfeito, na verdade, né? Porque como o investimento inicial ele é muito maior, ele é para acertar. Então, se tu errar algum ponto ali, às vezes, o dentista que monta a sua sala de 30, 40 metros, um primeiro consultório, num bairro X, numa característica X, ele tem uma margem maior. A franquia que vai montar uma casa enorme, numa rua principal lá, que vai pagar um aluguel X, que vai montar de cara toda essa estrutura, se ela cometer um pequeno deslize ali, ela assusta. E uma coisa que agora me surgiu já conto por quê. A gente fala muito em franquia na odontologia, né? Empresas que têm uma bandeira, e a gente nunca falou, pelo menos eu não conheço nenhuma associação, né, na odontologia, como, por exemplo, a Agafarma na rede. A minha mãe vem da área de farmácia, que a Agafarma, na verdade, foi uma associação de profissionais individuais, montaram uma bandeira para ter mais poder de barganha, para conseguir fazer um marketing centralizado e direcionado, e ficar muito mais barato, acessível. A gente não vê na nossa classe uma associação daqui a pouco de profissionais individuais para poder... É uma ideia interessante. Isso é uma verdade. Às vezes a gente vê, e eu tenho uma experiência hoje que é mais ou menos por aí, não é uma Agafarma na vida, uma associação, mas hoje o meu consultório junto com outro cirurgião, que é o Anjo, que estava aí sempre. Então, a gente uniu 2 cirurgiões, a gente não compete com os meus pacientes, na verdade. Um tenta atrair mais pacientes para o outro. Então, só que o dentista tem um pouco dessa competição que acha que um vai ter que matar o outro. Não, na verdade, um tem que erguer o outro, porque ele tem que levar para cima. O mercado está crescendo e tem muito a crescer ainda, muito a se profissionalizar. Antônio, eu preciso terminar o nosso... Só para deixar claro, eu não quero dizer que quem está ouvindo aqui que daqui a pouco, estou dizendo que tem que comprar um tomógrafo, tem que... Não é isso. A experiência do paciente. A franquia já pensa na experiência do cliente e ela te obriga, algumas delas, a dizer, tu tem que ter um tomógrafo, tem que ter isso.
Mas existem várias formas de gerar experiência do cliente. Na minha clínica de Porto Alegre, eu não tenho tomógrafo, mas eu tenho na sala de espera uma cadeira de massagem igual aquelas do aeroporto. Os pacientes adoram. Para ele, às vezes, é mais importante que a tomografia. Ele não se importa de ir no centro de radiologia, mas eu estou agregando um valor. Eu tenho uma cafeteria na sala de espera. O paciente começa a viver e não precisa gastar muito porque o cara não vou comprar um tomógrafo lá de 250 mil reais para fazer uma que outra tomografia. A franquia ela já pensa na experiência do cliente e te obriga com alguns itens. Então, às vezes, o cara vai numa franquia e compara com um consultório que não tem. Daqui a pouco o cara pode ter o melhor cafezinho, a almofada mais confortável, a cadeira que opera o paciente com massagem. Não sei, cara. Tem que pensar fora da caixa para competir com eles, não no investimento, e sim no atendimento e na experiência do cliente. Sim, tem várias coisas, né, Lauro? Só para tu não poder terminar. Mas antigamente, o dentista que se atrasava, o paciente pensava, pô, esse dentista é bom, ele tá cheio de coisa. Hoje um dentista se atrasa porque ele diz, pô, o cara é desorganizado. Então vai mudando conceitos também, e isso são pequenas coisas do processo de venda que está ali embutido. Não é concorrência. É que eu acho que o cara vê com uma concorrência, mas na verdade é um nivelamento puxando para cima. Vai ter que dar o teu melhor. Se não der o teu melhor, o cara vem e te atropela. Tu vai terminar com uma frase hoje? Não sei. Não, já fiz a frase no meio do caminho, né? É isso aí, pessoal. Estamos, então, caminhando para o final de mais um episódio do nosso Redcast, hoje contando com a presença ilustre aqui do nosso amigo, antes de tudo, antes de colega, o Antônio Brum. Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal, nos siga nas redes sociais e a gente vai estar compartilhando muito desses temas e, inclusive, voltando a tratar sobre eles, né? A gente não consegue esgotar o tema num episódio só do Redcast. É isso aí, pessoal. O Flow tem 5 horas, 4 horas. Pois é, Nós então vamos ter que negociar isso aí. a gente vai ter que começar a aumentar o tempo, né? Mas obrigado, Antônio, valeu muito. Eu Acho que agradeço a oportunidade. esse é um tema que a gente sempre quer ouvir, né? Sempre. Dividir uma mesa com ilustres colegas aí, foi bem bom o bate-papo aí. Até estou pensando Gostei semana que também. vem viajar ouvindo esse Spotify, nosso Até porque daí porque vai surgindo ideias, a gente né? está ouvindo e vem Às vezes- insights, né? Às vezes daí surge os brainstorm até para tu levar depois para uma roda de conversa de bar, etc. E Exatamente. vai evoluindo. Valeu, obrigado, Antônio. Eu que Valeu. agradeço. Valeu. Valeu. Um abraço e até mais. É. Dali.